São 10h46, de volta aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira. Agora a gente fala de economia aqui no programa. Para você ter uma ideia, em 2 anos de pandemia, a região central aqui de Campinas perdeu 265 comércios. Os dados são da Associação Comercial e Industrial aqui de Campinas, que mostram que em 2019, o chamado Centro Expandido de Campinas tinha 2.620 lojas de comércio varejista, mas fechou 2021 com 2.355. Além da pandemia de Covid-19, muitas empresas que já enfrentavam dificuldades, a gente fala de crise econômica que cíclica, né, no país, já enfrentavam dificuldades financeiras e se viram sem alternativas para o tratamento jurídico de questões relacionadas ao acúmulo de endividamento. Nós estamos em contato neste momento com o presidente do Instituto Recupera Brasil, Luiz Cláudio Montoro Mendes, a quem a gente agradece esse contato. Muito bom dia, doutor Luiz Cláudio. Bom dia, Paradela. Uma honra falar com você e com seus ouvintes. É um prazer estar aqui. Vamos lá, diante desse cenário, presidente Luiz Cláudio, uma empresa que começa a ter endividamento, e a gente está falando de problemas econômicos, vindos do governo federal, governo estadual, governo municipal, vários impostos, e depois vem uma pandemia, guerra. Como é que ela consegue, quando começa a ter esse endividamento, não entrar numa crise financeira propriamente para ela? Paradela, não tem assim, no Brasil, ao contrário de muitos outros países, tá? Se uma empresa entra em crise, tá? Ela não tem um sistema, a maioria delas não tem um sistema de insolvência para proteger ela, né? Por que eu coloco isso? Assim, nós estamos com o Instituto desde 2011, Instituto Recupera Brasil, tentando o máximo possível de medidas para democratizar a utilização de medidas que os empresários possam ter para evitar a decretação da sua quebra, a imposição de imposições absurdas por credores que têm mais força, para que eles possam ter a chance de, numa crise, poder voltar a uma situação mais de mercado, né? Sem ter que pagar juros mais altos, sem ter que enfrentar a impossibilidade de comprar os seus insumos. E aqui no Brasil nós temos um grande problema. De todas as empresas no Brasil, conforme a Serasa, indicadores da Serasa, que é um indicador quantitativo de números de processo de recuperação judicial, que são aqueles que as empresas usam para se proteger dos seus credores, tá? Só nós tivemos, de 2005 até mês passado, nós tivemos apenas 14.680 casos, né? Se você pensar só em Campinas você tem 51 mil CNPJs aproximadamente, conforme a leitura do IBGE. Então, ou seja, nós temos um sistema de solvência que é elitizado. Ele está aí para grandes empresas, grandes casos, mas a situação agora mudou para dela. Acho que a gente tem um mecanismo muito legal agora para as empresas. E até falando nesse tipo de mecanismo, e também, me desculpe se eu estou falando alguma coisa errada aqui, mas quando a gente fala em falência aqui no país, significa algo até diferente do que em outros. Quando falência em outros países é, na verdade, um pedido de socorro. Aqui é praticamente fechamento, né? Aqui a falência evoluiu muito nos últimos anos, tá? Então, você teve na legislação um decreto muito antigo, depois em 2005 uma mudança na lei e agora em final de 2020 uma nova mudança. Então, essa mudança de 2005 ajudou muito a tramitação, o andar mais rápido dos processos de falência, porque antes disso um falido ele ficava falido 20 anos, né? Ou seja, acabava com o empresário. Mas, depois de 2005, isso agilizou, mas agilizou para 10 anos em média. Tá? Agora, com a mudança, a reforma da legislação que teve de insolvência no final de 2020, o falido pode pedir a sua libertação daquele processo, que eles chamam de fresh start, em 3 anos. Então, assim, a gente está caminhando, o nosso sistema de insolvência no Brasil está caminhando para ser algo melhor, cada vez mais como uma ferramenta
para ajudar o sistema empresarial. Se você tem um sistema empresarial, peraí, se dá certo, todo mundo bate palma, se der errado, vamos condenar o empresário para o resto da vida? Não dá, ele tem que ter a chance de tentar e tentar e tentar, né? Até que sim, você vê grandes experiências de empresas americanas como Virgin, etc., que os seus donos tiveram experiências de falência e isso é tido como uma experiência positiva, né? Mas essa reforma da lei de 2020, ela trouxe uma coisa que é muito positiva, para tentar evitar que essas empresas precisem de processos tão complicados como a recuperação judicial e processos tão agressivos como a falência, né, para dela, que é a mediação. Mediação empresarial de insolvência, com rigor legal, com medidas legais de proteção da empresa. Isso nossa, isso foi uma mudança radical, né, que vai começar agora a democratizar, que é o nosso sonho do Instituto Recupera Brasil, a democratizar o acesso das empresas a ferramentas de insolvência, a ferramentas de proteção. E até para a gente falar um pouquinho dessas ferramentas, né? Quais são esses mecanismos para conseguir estancar a dívida e depois renegociar o que tem? Exatamente, né? Acho que a grande questão é que hoje, com a mudança da lei, você pode requerer uma mediação junto aos seus credores. Tá? No momento que essa mediação é instaurada, você tem direito de entrar na justiça e pedir uma proteção de todos os bens da sua empresa contra seus credores, para que você possa ter tempo de negociar. Não adianta você entrar com uma negociação e aí o seu credor vai lá e busca a sua máquina principal, o outro credor vai lá e penhora a sua conta, né? Então, essa mudança da lei abriu um grande campo que os empresários precisam conhecer, precisam ter essa chance. Uma mediação é simples, é barata, perto de um processo judicial, né? E evita de você ter esse sistema de insolvência elitizado, né? Ou seja, as empresas agora podem tentar buscar o seu virar o jogo, né? Virar a mesa e voltar a serem produtivas. E, presidente Luiz Cláudio Montoro, essa renegociação, essa mediação depende, sim, de um sistema judicial, de um juiz propriamente para determinar esse tipo de ação? Não há necessidade. Você pode, nessas mediações, você pode buscar câmaras empresariais, tá, especializadas, né? Nós tivemos até a liberdade no Instituto de abrir uma câmara para tentar ajudar empresários, né? Ou você pode ir para Sejusques, para os centros de justiça, né, de mediação, conciliação, para tentar abrir a sua mediação e no momento que você abre a sua mediação, você tem a chance de pedir o nome técnico, uma tutela antecipada, né? Mas na verdade o que é? É um bloqueio que a partir daquele momento que você pediu, ninguém pode pegar nenhum bem da sua empresa, né? Então não há necessidade de juiz, não há a necessidade de advogados especializados, né? Você tem um histórico no Brasil desses 14 mil casos que eu te falei, Paradela, tá? Só 11 mil conseguiram que o processo fosse aceito na justiça. Uma média de 19,6% dos processos dos empresários que pedem recuperação judicial não conseguem nem que o processo seja aceito na justiça. Tão complexo que é o processo e tanto que a necessidade de advogados especializados. Advogado especializado, leia-se, um advogado mais preparado, um advogado que investiu mais na sua carreira, é um advogado que vai cobrar mais, né? Então, grande parte das empresas não conseguem, quando tentam esse acesso à justiça, acabam, tá, as empresas menores usando o seu advogado que não é especializado nessa matéria e ele acaba sentindo muita dificuldade no processo. A mediação não tem isso. Mediação é um procedimento que foge completamente dessa lógica, ele é totalmente extrajudicial. O que o empresário, quando ele começa a mediação, ele só vai procurar uma câmara, um sejusque, quando ele começa a mediação, ele pode optar, se ele quiser, tá, com os seus advogados, entrar
com um pedido dessa tutela antecipada, de dando conforto, né, para poder negociar. Agora, se não for tão calamitoso, tão crítico o momento que ele pede a negociação, nem isso ele precisa, barateando ainda mais o processo de revirada da insolvência dele. Luiz Cláudio Montoro Mendes, presidente do Instituto Recupera Brasil, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza de atender a CBN. Para dela é uma honra falar com você e com seus ouvintes, numa cidade assim fantástica como Campinas, né? E um prazer, estaremos sempre aqui à disposição, sempre que for necessário, sempre que vocês quiserem. Muito obrigado. Muito obrigado, são 10 horas e 56 minutos. A gente faz aqui um rápido intervalo, já volta com o CBN Campinas.